Olá, olá, sejam bem-vindos à nossa jornada pericial. Manda um ok se tá todo mundo me ouvindo, se tá todo mundo me vendo, só para eu saber que tá tudo belezinha. Vamos lá, tá todo mundo me ouvindo? Manda um ok. Olá, olá. Ótimo, ótimo. Tá todo mundo me ouvindo? Tô vendo o pessoal entrando aí. YouTube, Facebook, Instagram, do Núcleo de Perícias, da Escola dos Peritos. Tô vendo toda uma galerinha entrando. Manda um ok aí só pra... Deixa eu só ver se tá tudo ok aqui. Ótimo. Então vamos lá, pessoal. Hoje o bate-papo vai ser muito legal. Eu quero falar hoje sobre falha mecânica, tá? O que e como deve ser periciado em um veículo suspeito de falha mecânica? O que devemos olhar num processo de análise, num processo de investigação? Muitas vezes eu vejo muito isso. Muitos são todos nós somos peritos, né? Seja quando assistimos um telejornal, um acidente com uma pessoa famosa, sempre vem aquela questão: será que teve uma falha mecânica? Quem trabalha numa empresa com frotas, vocês já devem ter ouvido muitas vezes o seu motorista falar: perdi o freio. E aí? Realmente, a falha mecânica, ela realmente é um problema que nós podemos falar que é um fator representativo com relação aos acidentes de trânsito? O que vocês acham? Vocês acham que acontece muita falha mecânica? Comenta aqui. Deixa eu ver aqui o pessoal participando. Comenta aqui. Eu quero ver o que vocês acham sobre isso. Realmente é um problema muito sério, realmente é uma uma condição que acontece demais. Deixa eu só configurar aqui essa telinha para que nós não tenhamos probleminhas. Deixa eu só salvar aqui um segundinho. Tá. Então, vamos lá. Aproveitando, para quem está aqui a primeira vez, não nos conhece, aqui, anota aí, dá um print na tela, tira uma foto aí se você tiver com o computador, tiver com o celular, dá um print. LinkedIn, esse é meu LinkedIn, né, Márcio Montesani. E acessa as redes sociais, né, seja do Núcleo de Perícia ou da Escola dos Peritos, né? Eu acabei colocando só do Núcleo de Perícias, mas YouTube do Núcleo de Perícias. Tem muito material legal, muito material. Se você tem interesse em conhecer mais da área de acidente de trânsito, se inscreva no nosso canal, porque tem muito material que você vai poder consumir. Muitas e muitas horas em vários tipos de super aulas aí que nós apresentamos ao longo aí desse um ano aí. Núcleo de Perícias no Instagram, Facebook, e aí está o site do Núcleo de Perícias. É legal você tá inscrito, estar seguindo a nossa empresa aí, seja Núcleo de Perícias, seja Escola dos Peritos, porque fica fácil eu te informar em cada evento, cada novidade aí que vai ter ao longo desses dias. Hoje vamos falar sobre falha mecânica. Amanhã temos 2 eventos bacanas. Um evento às 17 horas sobre fraudes. Se você tem interesse em saber sobre fraudes,
né? Como nós combatemos isso na perícia? 17 horas da manhã, tá? E às 20 horas temos um evento fantástico, que é uma super aula no Zoom sobre profissão perito. Se você é perito ou quer ingressar na área, eu estou dando dicas, eu estou abrindo aqui o baú do núcleo de perícias e as nossas operações e mostrando como que nós operamos no mercado, como que nós prospectamos clientes, como que nós preparamos um portfólio, um currículo, uma apresentação para ser recebido pelo nosso cliente. Tá? Então, se você tem interesse, vai aí nas nossas redes sociais que você vai achar um link em algum canto aí que a gente está divulgando maciçamente sobre isso, tá bom? Então vamos começar o nosso papo de hoje. Vamos lá. Acidente. O acidente ocorre em decorrência de um fator de risco ou mesmo a combinação de mais fatores. Então, muitas vezes, a gente se depara com uma situação final, que é o resultado final de uma somatória de fatores, que é a ocorrência do acidente. Agora, por que esse acidente aconteceu? Tá? Essa é a grande pergunta. Foi decorrente de um fator humano? E o fator humano, com base, eu digo, em mais de 14 mil estudos periciais que nós desenvolvemos, eu digo que o maior percentual tem uma relação com o fator humano. Seja alguma imprudência de um motorista ou do outro, ou muitas vezes dos dois motoristas. Mas muitas vezes o fator humano, ele tem uma abrangência muito grande. Você pode estar na parte de saúde ou comportamental até do motorista, mas saúde, mal súbito, ou dormiu pouco, sono, ou uso de bebidas, uso de remédios. E aí vem o pior problema, que esse é difícil a gente achar o remedinho para resolver, que é a imprudência. Como que nós colocamos uma pílula para que essa pessoa tome e fique mais prudente? Não faça besteira no trânsito. Esse é o maior desafio para qualquer profissional que lida na área de prevenção. Como que você vai desenvolver um programa adequado de prevenção? Como que você vai entrar na mente dessa pessoa e fazer com que essa pessoa ande na linha? Tá? Então, esse é o grande desafio de nós profissionais que lidamos de forma direta ou indireta com a ocorrência do acidente. Então, o fator humano, certamente de forma disparada, ele está como maior causador de acidentes. Depois nós temos o fator viário. Aí vem uma pista mal sinalizada, uma pista com buracos, uma pista com uma geometria irregular, né, com alguma deficiência na parte de engenharia dessa pista. Então, existem acidentes decorrentes como fator determinante, o fator viário, sim, mas comparado com o fator humano, tem um percentual muito baixo. Fator ambiental também. Então, só que o fator ambiental tem uma característica. Você tem uma composição. Não é porque tem neblina que vai acontecer o acidente. Não é, tem neblina vai acontecer o acidente? Não necessariamente. Então, existe uma composição de fatores. Ou seja, qual que é essa composição de fatores? Por exemplo, tem neblina, um excesso de velocidade. Chovendo, um excesso de velocidade e um pneu careca. Trecho local, por exemplo, à noite, sem iluminação artificial e uma sinalização deficiente e um excesso de velocidade. Tá? Então, ou seja, o fator ambiental, ele se insere na composição de outros fatores que vai culminar para a ocorrência do acidente. Tá? Então, de forma isolada, não podemos necessariamente apontar o fator ambiental como um determinante para muitos acidentes. Não, ele faz parte dessa história aí da somatória de fatores que vai gerar o acidente. Tá?
Fator veicular, que é o tema de hoje, é a falha mecânica, tá? Então, o fator veicular, ou seja, a falha mecânica, ela se enquadra no fator veicular, ou seja, no estudo do fator veicular, a falha mecânica é um dos itens que merece ser estudado, tá? Então, por exemplo, vamos lá. O que acontece aqui? A alteração das características originais do veículo, tá? Então, por exemplo, vamos aqui para algumas das características. Suspensão arqueada. Então, para carregar um pouquinho mais, arqueia a suspensão, então na hora que coloca o peso, ele vai para uma condição normal. Só que aí você tem uma característica, por exemplo, uma colisão traseira num veículo como esse aqui que eu te apresento na imagem. Uma colisão traseira, esse para-choque traseiro, ele, sob o aspecto de fiscalização, ele estaria, entre aspas, dentro do que a resolução do CONTRAN diz. Ele estaria numa altura adequada, com faixa refletiva, alinhado na traseira do caminhão. Eu consigo inspecionar esse ponto. Agora tem um item que eu não consigo fazer numa fiscalização, eu não consigo inspecionar. Qual a resistência desse para-choque? Eu não consigo. E claro, observando esse exemplo aqui, né, aqui do lado, você percebe, ele não tem a mesma resistência. Se tiver uma colisão traseira, esse para-choque vai dobrar e o veículo vai entrar por baixo dessa carroceria. Então, é um acidente muito fatal. Então, a característica original pode interferir muito. Veículo rebaixado. Mas o veículo, como eu já ouvi muito, mas o veículo rebaixado, eu acabo abaixando o centro de gravidade desse veículo, né? Com o centro de gravidade mais baixa, ele é um veículo mais estável, ele não vai capotar, ele é um veículo de corrida, né? Só que é o seguinte, esse veículo, até eu coloquei um exemplo aqui, para os nossos amigos aqui que estão participando no Facebook, Instagram, YouTube. Alguém sabe o nome desse veículo aí? Isso é para o pessoal da velha guarda, hein? Alguém sabe o nome desse veículo? Quem souber, escreve aí. Escreve aí para mim. Então, o que acontece com um veículo rebaixado? Primeiro, ele não está com as características originais de fábrica. Ele não saiu de fábrica assim. Primeiro ponto. Segundo ponto, pelo fato de você rebaixar, as condições de apoio desse veículo são alteradas, né? Toda a região de apoio da suspensão desse veículo em função da roda é alterada. Então você começa a gerar esforços diferentes do que era previsto. Então muitas vezes esses esforços vão reduzir a vida útil de muitos itens da suspensão desse veículo, tá? De uma manga de eixo, terminal de direção. Então, ou seja, ele começa a ter esforços não previstos. Então, ou seja, pode ter um problema de redução de vida útil de vários componentes. E aí, essa falha mecânica vai acontecer porque vai acelerar o processo de rompimento de algum item. E aí ele vai romper e vai acontecer um acidente. E a causa determinante foi: rompeu a peça? Rompeu. Mas por que ela rompeu? Porque ele tem uma alteração da sua característica original. Então isso que é importante. A falha mecânica não é só faltou freio, não. Você tem a falha mecânica que pode ser decorrente de uma quebra, decorrente de uma alteração de uma característica. Tá? Ou por exemplo, agora vamos pensar sobre o aspecto financeiro. Imagina que você bate nesse veículo e esse veículo é jogado para a calçada. Como esse caso aqui, ó, nesse nosso exemplo, é jogado para a calçada. Tá? Agora, como ele é um veículo muito rebaixado, quando ele foi jogado para a calçada, danificou a parte de baixo, suspensão, cárter. Olha só, é um item polêmico que eu vou falar, mas esse veículo, essas características, esse rebaixamento
Foi aprovado em vistorias de organismos credenciados pelo Detran? Não. Então ele, em tese, estaria irregular. Quando você atingiu esse veículo, você tem responsabilidade por pagar os danos. Só que ele foi jogado para a calçada e afetou a parte de baixo porque ele está rebaixado. E aí? Será que você tem que pagar por esses danos na parte de baixo porque ele está de forma irregular rebaixado? Então é um ponto polêmico para ser questionado num processo de indenização, tá? Então é um ponto para ser realmente analisado. Mas é isso que é importante. Uma alteração da característica original, ele não foi projetado para estar nessa condição. Alguns componentes não foram projetados para operar nessa condição. Então pode acelerar a vida útil, ele pode romper antes do que deve. E aí deu causa no acidente. E tudo isso foi em função não só da quebra, mas ele só quebrou porque tinha uma alteração da característica. Tá? Então é um conceito para você refletir sobre isso. Quem já participou dos nossos bate-papos já deve ter visto esse veículo aqui, né? Já deram vários nomes para ele, né? Vários nomes. Deixa eu só mudar aqui um detalhezinho aqui. Eu tô vendo aqui. Ó, várias pessoas acertaram aquele veículo, hein? Para quem não conhece, é o Zé do Caixão. É isso aí, ó. O Paulo falou Fusca de 4 portas. Essa é verdade, Fusca de 4 portas. Zé do Caixão, é isso aí. Um Volkswagen 1600 com motor na traseira. Caramba, tem um monte de gente antiga aqui, hein? Agora, e esse veículo aqui, como que a gente pode chamar? Pampa Kombi? Kombi Rei? Kombi Belina Kombi, né? Para quem era daquela época, né? Esse veículo literalmente é o veículo da fusão, né? Volkswagen Ford, da época da Auto Latina. Alguém lembra da Auto Latina? Foi quando a Volkswagen se juntou com a Ford. Tá aí um dos projetos, hein? Se tiver alguém da Ford ou da Volkswagen aqui, vai me xingar, né? Ó, o Zé Eduardo, Belinão, aí, ó. É isso aí, um Belinão. Mas é isso aí, pessoal. Alteração das características. Aí depois você vem um aspecto que a falha pode ter uma influência, que é justamente uma alteração das especificações técnicas, né? Então, ou seja, excesso de peso. Você tem um excesso de peso, e aí? Né? Por exemplo, quando você fala em especificações técnicas, existe uma capacidade máxima para o veículo carregar. Nós estamos até por essa semana, meu pessoal me mostrou um caso, é um Fiat Toro com 40 mil quilômetros e não é a pastilha, acho que é a lona, né, traseira, mas desgastado, quase sem lona, com menos de 40 mil quilômetros esse veículo. Ou seja, poxa, até trocar uma lona, você já trocou uma ou duas vezes pastilha, né? Então não é de praxe você trocar a lona primeiro. Então, muitas das vezes, pela análise, existe uma grande possibilidade desse veículo estar sendo utilizado com excesso de carga. Muita carga em cima dele, muita carga quer dizer, você tem a válvula ali atrás, vai acionar demais o freio e tal, quer dizer, ele vai trabalhar mais do que deve. A vida útil dele vai lá para baixo. E muitas vezes está sendo apontado para a culpa do veículo. Um problema de manutenção, uma falha de projeto, uma falha de qualidade da peça. E muitas vezes o que aconteceu foi uma agressão quanto às especificações do veículo. Ou seja, ele estava com excesso de peso. Trabalhando sempre com excesso de peso. E aí acelerou o desgaste de alguns itens, né? Então, quando você tem uma agressão com relação às especificações técnicas. Olha a outra aí. Quantidade de passageiros. Então, você tem um excedente de passageiros. Vai afetar o quê? Aqui, até piada nessa foto, né? Mas você tem o excesso
de peso, você tem uma interferência na estabilidade direcional e do veículo, de manobra, né? Então você tem vários fatores e claro, o excesso de passageiros, né? Esse é o grande problema. E aí, pessoal, qual o erro dessa foto, hein? O que está de errado aí? Alguém pode me explicar? Alguém pode escrever aí? O que está de errado nessa foto? E aí, o que temos de errado aí nessa foto, hein, pessoal? Vamos ver os olhos de perito de vocês, hein? O que tem de errado nessa foto, hein? Vamos ver o quanto o sangue de perito está aguçado aí na veia de vocês, hein? Aí, José Eduardo. É isso aí. O carona tá sem capacete. É isso aí, é isso aí. O carona tá sem capacete. Tá explicado o problema dessa foto. E agora, né? Então, a gente está abordando várias. Ô Marcos, o seu comentário foi top. 2 animais na direção, né? 2 animais em cima da motocicleta, né? É esse a frase perfeita, né? Então, o fator veicular, né? Então a gente falou das alterações das características originais, que pode de alguma forma acelerar um processo de falha, de quebra e de comportamento dinâmico do veículo, alteração das especificações técnicas, que pode também alterar o comportamento dinâmico do veículo ou acelerar algum processo de desgaste, de quebra e aí culminar numa falha e aí consequentemente vai ter o acidente, né? E propriamente dito, a falha mecânica, tá? Mas eu quis abordar esses primeiros itens porque de forma direta ou indireta eles têm uma relação com a parte final, que é a falha mecânica. Então, quando falamos em falha mecânica, o que nós temos aqui? Né? Falha mecânica. Problemas de freio, ausência de freio. Por que faltou freio? É um problema de manutenção? É um problema de projeto? Está mal projetado? Ou é um problema de qualidade da peça? A peça rompeu, desgastou mais rápido do que devia, né? O pneu careca é uma falha? É, decorrente de manutenção. É um problema decorrente da manutenção, tá? Agora, vamos lá entrar nas falhas mecânicas. Mas isso, a grande importância quando nós estudamos o fator veicular é justamente você ficar muito atento a que alguns sinais que podem evidenciar a falha mecânica, ou pior, alguns sinais que podem te levar para uma análise errada. Ou seja, você acha que foi uma falha mecânica e de repente não foi. Foi uma falha decorrente do comportamento do motorista, foi uma falha decorrente de outros fatores. Por exemplo, acontece muito isso. O veículo sai da pista, atinge uma guia, atinge uma área, uma pedra e a roda sai fora do veículo. E aí muitas vezes é questionado, o acidente aconteceu porque a roda saiu, o acidente aconteceu porque o eixo quebrou. Então a culpa foi de algum item do veículo que falhou. Opa, esse veículo está em garantia de fábrica, então esse veículo temos que cobrar a conta do fabricante, porque ele está em garantia, e de repente esse item que escapou, que rompeu, que saiu, ele saiu como consequência de um impacto, de um esforço excessivo no componente, fez romper e o componente saiu. Então, ou seja, a saída do componente foi consequência e não a causa determinante do acidente. Então, por isso que o estudo de falha mecânica
ele é muito importante, porque você pode muitas vezes fazer uma análise totalmente errada só pelo fato de você ver o componente danificado, o componente rompido, componente fraturado. Você acha que ele falhou e de repente ele só falhou em função do esforço que ele sofreu. Então, muitas vezes, esse tipo de perícia ele não fica restrito ao local do acidente. Muitas vezes essa perícia vai parar no laboratório. Eu preciso analisar a região fraturada e ver se ela rompeu por quê. Foi uma fadiga, então, ou seja, foi um problema anterior, um vício oculto, ou não, ela sofreu um esforço compressivo, um esforço de tração, um esforço de cisalhamento que foi decorrente de uma força externa. Ou seja, ela só quebrou por essa ação de força externa. Então, ou seja, não teve falha mecânica. Ou não, eu identifiquei que tem uma característica de fadiga, ou seja, iniciou um processo de fadiga, pequenas microtrincas, a trinca foi se propagando, rompeu e aí aconteceu o acidente. Então sim, é uma falha mecânica. Então muitas vezes essa análise essa dúvida vai ser tirada no laboratório e não propriamente dita no local do acidente. Então isso tem que ficar muito atento. Agora, rodados. O que acontece com o veículo trafegando com um pneu nessas condições, né? É justamente isso. Você tem uma redução do coeficiente de atrito, tá? Você aumenta o risco de aquaplanagem. Você tem um prejuízo no sistema direcional. Você perde o atrito. E uma possibilidade de rompimento do pneu. É isso. Então, esses sulcos que você tem no pneu, ele justamente tem essa função de ele drenar essa água quando você passa numa pista molhada. Então ele vai drenando. Então, quanto menor o sulco, menos área de drenagem, maior a possibilidade de aquaplanagem. Então, você pega um exemplo aqui como esse da imagem, ele não tem sulco nenhum. Então, ou seja, num local que tem alguma lâmina de água, ele vai passar e não vai drenar essa água, vai praticamente escorregar, tá? Então isso é muito importante. Então, muitas vezes, e aí que é o ponto que pode te levar para um erro. Você, por exemplo, faz uma análise de um acidente e fala, poxa, esse veículo o pneu está careca, está totalmente desgastado. A causa determinante foi essa. E de repente não foi. O acidente ia acontecer do mesmo jeito. O acidente, de repente, ele não teve tempo nem espaço para reagir e parar a tempo. Claro, só que mesmo considerando que o pneu tivesse bom, talvez não daria tempo de acontecer o acidente, né? Foi aquela entrada de um pedestre, de um veículo que cruzou a frente desse veículo e aconteceu o acidente. E às vezes a culpa está sendo jogada para o pneu careca. E de repente o acidente era inevitável. Com pneu bom ou ruim, ia acontecer do mesmo jeito. Então, o fato de você identificar um pneu careca no veículo não significa que ele foi o fator determinante para a ocorrência do acidente. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então ele pode, né, receber uma multa, olha, pneu careca, você não pode estar trafegando com esse pneu, bababá, vou jogar a ponta que o pneu está careca. E muitas vezes esse assunto vai levando para que ele seja responsável pelo acidente, pelo simples fato do pneu estar careca. Claro, ele não podia estar trafegando com esse pneu careca, mas ele pode não ter sido o fator determinante. O acidente aconteceu, a pessoa entrou na frente do veículo, a moto cruzou a frente dele, um veículo interceptou, não daria tempo, nem espaço para ele reagir e parar, mesmo com um pneu bom. Então tem que ficar muito atento, porque esse elemento é muito comum eu verificar que ele leva para a causa determinante do acidente. Muitas vezes não foi. Ele deu o azar de estar com o pneu careca e virou o criminoso da história. E na verdade não, ele não poderia estar, mas ele foi vítima. Tá? Nessa dinâmica específica, o pneu pode não ter contribuído, tá? Mas ele está arriscando muito em estar com o pneu nessas condições. Mas é uma dica que vale a pena eu te falar, que é justamente isso.
Tá? Não, vou até ampliar aqui. O fato do pneu estar careca, né, sem sulco nenhum, não significa que ele foi o causador do acidente. Não significa que temos aí o fator determinante para a ocorrência do acidente. Ele pode contribuir, muitas vezes. Mas se o pneu tivesse bom, será que ele pararia a tempo? E é isso que tem que analisar. Muitas vezes o veículo numa condição, num pneu, numa boa condição, ele não pararia. Tá? Agora, esse veículo fez uma curva, foi jogado para fora da curva, pista molhada. A gente está falando em condições de atrito. Curva, pista molhada, pneu careca, reduz atrito. Então, ou seja, temos aí um fator determinante? Também, porque pode ser a somatória de um pneu careca mais uma velocidade incompatível com o local. Tá? Pode ser um pneu careca com óleo na pista. E aí vem a questão, será que essa pista, se o pneu tivesse bom com óleo, será que ele não ia escorregar do mesmo jeito? Então, talvez o pneu teve sua contribuição, mas o óleo na pista tem muito mais condição para isso. Né? Sistema de direção. Aqui nós temos o quê? Folga, né? Alguém aqui das nossas redes aqui, seja o YouTube, Facebook, Instagram, alguém já qual é a característica de quando você dirige uma Kombi, né? Alguém pode me explicar aqui? Eu tenho tantos peritos aqui, seniors, né? Seniors da melhor idade, né? Que vai me traduzir exatamente como é dirigir uma Kombi, né? Então, a característica a folga, na verdade, ela vai fazer com que, se você pensar, a folga, mas pense o seguinte, até você, pelo fato de existir a folga e até você atingir uma condição de manobra, você tem que percorrer um espaço, você percorre um espaço e perde um tempo precioso. Então, muitas vezes, uma manobra evasiva num veículo com folga vai levar mais tempo. Será que esse tempo não foi determinante para a ocorrência do acidente? Esse tempo adicional? Então, ou seja, muitas vezes numa avaliação, se você perceber que tem folga, isso tem que ser apontado. Porque essa folga, muitas vezes, foi o 1/10 de segundo que ele perdeu para chegar numa condição de manobra que deu causa no acidente. Então é um item para ser levado em consideração. O alinhamento é a mesma coisa. Você faz deixa eu ver o que o pessoal escreveu aqui. Aí, ó, o Rodrigo falou, a Kombi tem 1,5 de folga para cada lado. 1/4 de volta na barra, que o Márcio falou. Aí, ó, o Eduardo é maluco, ó. Ele falou que é emocionante. Quanto maior a folga, maior a adrenalina, hein? Eu não pego carona com você não, hein, meu? Ainda mais numa Kombi, né? Você vai estar achando divertido, né? Essa é boa. A Kombi, né, não tem folga, né, na direção, ela tem férias, né? E na alavanca de câmbio, né? Claro, né? E você deve ser da época que a alavanca de câmbio você colocava aquela manopla do caranguejo que acendia a luzinha, né? Para quem é mais novo não vai entender a piada, né? Põe aí no Google, manopla de câmbio com luzinha e caranguejo. Você vai ver da época desses caras aí, hein? A C10, volante grande, fino e com férias. É isso aí, é isso aí. Então, pessoal, o fato de existir a folga é mais um fator que pode ter sido contribuinte para você na sua avaliação de acidente. Você fala, opa, olha o excesso de folga. Então, numa estratégia, num processo judicial, é um ponto favorável. Muitas vezes você fala, olha, será que tem folga esse volante? Tem. Opa, será que essa folga não contribuiu para ele não ter tempo de desviar? Entendeu? Outra, o veículo está desalinhado, né? Está com os ângulos de alinhamento fora. Então, poxa, mas no local, como que você identifica isso? Uma forma de avaliar é justamente você olhar, por exemplo, o desgaste do pneu. Se o pneu tiver desgaste, por exemplo, na banda de rodagem, na parte externa, na parte interna, é uma característica de desalinhamento.
Tá? Aqui dá para a gente falar uma hora toda sobre alinhamento, né? Características, desgaste, mas aqui eu vou só dar uma passada rápida. Mas se você identificou um desgaste, significa que ele tem algum problema de alinhamento. Se ele tem algum problema de alinhamento, significa que esse veículo não vai direto. Ele tem alguma característica de desvio. Então, isso é um pontinho também que você considera na sua avaliação pericial. E se você está contra esse veículo, é mais um pontinho que você fala, olha, tem uma condição irregular de alinhamento esse veículo. Tá? E, propriamente dito, a quebra. Terminais de direção. Eu já vi muito terminal quebrado, rompido. Só que aí você analisa o terminal de direção, é muito interessante. Se ele quebrou, vamos dizer, ele quebrou por uma falha do componente, o veículo perdeu a condição de manobra, as rodas viraram para o lado, ele invadiu a pista contrária e bateu. Poxa, quebrou essa barra de direção, então a barra de direção é culpada. Ok. Mas eu já vi muita situação que é o contrário. Por alguma razão ele invade a pista contrária, acontece a colisão em cima da roda. Na hora que ele atinge a roda, o terminal de direção faz assim, ó, tum, entorta e quebra. E aí que é um ponto interessante para você analisar. Se ele quebrou primeiro, ou seja, é uma falha, um vício oculto, ele quebrou primeiro. Por que ele vai estar torto? Se ele quebrou primeiro, está cada pedaço para um lado. Por que ele vai entortar? Agora, se ele está torto, significa que ele estava retinho, bateu, foi entortando, rompeu. Cada pedaço para um lado, torto. Todo deformado. Então, ele estando deformado é uma forte evidência que ele só quebrou porque recebeu um impacto forte no componente, na roda ou diretamente em alguma região que vai afetar ele. Então, é uma análise bem simples de você fazer. Se ele está deformado, significa que ele entortou para depois quebrar. Então, ele recebeu um impacto. Então, ele não rompeu antes. Tá? Então, é um ponto bem interessante. É isso aí, ó. Quebra acontece por impacto. É o que é muito mais comum de acontecer. E muitas vezes, ainda mais motorista, às vezes caminhão, ônibus, olha ali a barra de direção, ó, o terminal de direção, sei lá, quebrado, ó. É por isso que eu bati. Na verdade, não. Ele bateu e quebrou. É o contrário. Então, mas ele achou uma boa explicação para ele dar causa no acidente. Então, aqui, ó. Quando você fala sobre alinhamento, cambagem positiva, cambagem negativa. Você tem a cambagem correta do veículo, então ele pode ter um desgaste mais de um lado ou mais do outro. Você tem o caster. O caster, para realmente afetar o caster, é um veículo que sofreu um impacto e de repente o processo de reparo não ficou adequado. Então a roda, né, comparada à torre do amortecedor, ela começa a ter uma angulação diferente. E essa percepção você vai ver quando você faz uma curva, ele não tem o mesmo comportamento de um lado e de outro. Ou quando você faz uma curva, você solta o volante, ele não volta o volante, sabe? Então, são evidências que talvez o caster foi afetado. Então, imagina, ele foi fazer uma curva, na hora de voltar o veículo não voltou, ele foi direto, continuou a curva. Poxa, problema no caster. Problema no caster, má reparação feita anteriormente. Problema nesse veículo. Então, a má reparação desse veículo fez com que o caster estivesse afetado. O caster afetado afetou a condição de manobrabilidade, não sei nem se tem essa palavra, né, do veículo, né, a dinâmica desse veículo. E aí, ele tinha que voltar, não voltou. Então, ou seja, olha só até onde a gente pode chegar numa análise de falha mecânica. Analisar o alinhamento do veículo e identificar uma condição de dinâmica que favoreceu a ocorrência do acidente. Tá? Ó, o Charles até faz um comentário. Soltar os parafusos da barra de direção é bem comum. Ô Charles, não é da minha época, tá? Essa regulagem aí de convergência, divergência, de camber, né? Mudar o camber aí do veículo, ajustando o parafuso, aí não é da minha época, viu, Charles? A época do platinado, lixar o platinado lá que não está funcionando, né? Tirar o cachimbinho do Fusca, pôr no bolso, né? Quando você vai para balada, para não roubarem o Fusca. Você já deve ter passado por isso, né, ô Charles? Não é da minha época isso, viu? Pessoal, quem é mais novo aí, esse pessoal das antigas fazia assim antigamente, né? O pessoal ia para balada, né? Aí
tem o distribuidor no Fusca, né? Você abre, aí tem o rotor, né? Eles tiravam esse rotor, colocavam no bolso pro ladrão não roubar o Fusca deles, entendeu? Então quando o ladrão ia tentar roubar, tava faltando uma peça no motor. Então eram os sistemas de antifurto da época antiga. Charles, é exatamente isso. Você tinha o kit, né? Você tinha o kit, né? Ou você andava com o cachimbo no bolso, ou tirava uns cabos de vela, né? Enfiava no bolso para ninguém roubar o Fusca, né? E todo bandido tinha o que no bolso? Um cachimbo e um cabo de vela, né? Esse pessoal das antigas aí, hein? Eu tive que estudar muito esse Google para conseguir falar a linguagem desse pessoal. É isso aí. Então, os veículos mais atuais, praticamente você ajusta o que? A convergência e divergência. O caster, o camber já não permite um ajuste. Claro, quando você ajusta a convergência e divergência, talvez você consegue um pequeno ajuste no camber e talvez no caster, mas muito pouco, né? Aí, Márcio, você também é da época em que tira o cachimbinho e põe no bolso, hein? O José Eduardo, ó, todo. A Natasha, não sei se é dessa época, hein, Natasha? Eu acho que você não é dessa época, não, hein? Mas esses caras aí, eu acho que. Eu acho que é da época do Toca-Fitas Rio de Janeiro com amplificador da Tojo. Tô errado? Sistema de direção. Diagnóstico, né? Alinhamento computadorizado de 4 cabeças. Na perícia, a gente usa muito. Muitas vezes você quer fazer uma avaliação com relação aos ângulos de direção, então a gente sempre usa um equipamento de alinhamento. Um equipamento de alinhamento normal. Só que você prioriza o alinhador computadorizado e de 4 cabeças, que você coloca ao mesmo tempo as 4 cabeças nas 4 rodas e elas se comunicam as 4 com o computador. Por quê? O legal é que o computador já tem a ficha desse modelo de veículo. Então você coloca, é um Gol 1000 modelo tal, pá, pá, pá. Então ele tem as especificações de todos os ângulos de alinhamento conforme fabricante. Então é legal que você já tem as especificações de fábrica e ele confronta com o que ele identificar nas 4 rodas. Porque quando você tem um alinhador de 2 cabeças, ele olha as 2 rodas, fala os ângulos. Depois você analisa as rodas traseiras. Só que tem um problema sério. Se eu não me engano, chama setback. Vocês já viram o veículo que é o caranguejo? A traseira tá meio... Né? Você olha o veículo assim, ele está andando meio torto, né? Então, ou seja, existe um desalinhamento entre o eixo dianteiro com relação ao eixo traseiro. E esse alinhamento você consegue perceber quando ele tem um sistema de 4 cabeças. Acho que é setback o nome dessa medida, né, que você avalia, né? Então, é um bom sistema de diagnóstico que você pode se utilizar, né, que é muito prático. Você vai achar em algum canto um sistema de alinhador com 4 cabeças, tá? Sistema de suspensão, ou seja, também é a mesma coisa. Você tem, muitas vezes, em função do acidente, você tem um rompimento dos grampos, né, das fixações do feixe de molas. Então, muitas vezes, você vai olhar, o feixe de molas está todo desmontado. Fala, opa, será que os grampos, as fixações não romperam? Correu a suspensão, perdeu a estabilidade e tombou esse caminhão, essa carreta? Pode ser, pode ser. Mas também é muito comum, por exemplo, ele entra numa curva com uma velocidade muito alta, toda a suspensão, todo o peso vai para um dos lados, ou seja, essa suspensão não suporta, corre, rompe o grampo e rompe a fixação. Então, ou seja, o excesso de peso desse lado fez com que o componente rompesse. Então, é muito comum acontecer isso, tá? Então, mas esse é um ponto. Quebrou antes ou quebrou depois, tá? Então, isso que é importante ficar bastante atento. Tá? Aqui a mesma coisa, as molas podem quebrar, né?
Desgaste dos amortecedores, ou seja, você pode ter um problema de perda do quê? Estabilidade. Então você pode ter um problema de perda de estabilidade. Ó, o Rodrigo já me confirmou. Setback avalia a falta de paralelismo entre os eixos, basicamente a distância entre o centro das rodas. Então é isso mesmo, é o setback mesmo. Eu tinha esquecido do nome. Obrigado aí, Rodrigo. Então, ou seja, você pode ter um amortecedor muito desgastado, então, ou seja, esse veículo na hora que fez uma curva, na hora que tentou fazer um desvio, pode ter tombado, capotado. Ou seja, a causa determinante foi o quê? Um desgaste do amortecedor que fez com que ele capotasse. Tá? Sistema de freios, veículo pesado. Tá? Ou seja, tambor, cuíca, S-came, lona. Então, ou seja, são sistemas que têm que ser avaliados num veículo pesado. Então, ou seja, tambor e lonas, você tem que fazer justamente uma avaliação disso. Para quê? Para avaliar se de repente não tem trincas por excesso de temperatura ou desgaste da lona, ou ele está sem lona realmente, ou seja, na hora que pisou, não tem freio. Ou seja, olha só essas fissuras térmicas. Essas fissuras térmicas evidenciam o quê? Um excesso de temperatura. Por que excesso de temperatura? Ele desceu a serra, por exemplo, pisando no freio. Elevou a temperatura, começou a gerar micro trincas, fissuras. Aí ocorreu o quê? O processo de espelhamento das lonas, ou seja, gerou um espelhamento na hora que ele apertou, muito quente, reduziu o quê? O coeficiente de atrito, ou seja, se é para ele parar em 20 metros, ele precisa de 40. Então, a presença de fissuras térmicas é uma evidência que essa peça passou por excesso de temperatura. Então, isso aí você leva para quê? Para uma imperícia do condutor. Ele não está sabendo usar o freio motor, ele está usando muito o freio desse veículo e não o freio motor. Então, você não tem uma imprudência, você tem uma imperícia. Tá? Então, é uma outra característica relacionada a esse ponto. Pastilhas e freio, a mesma coisa. Você tem o problema de espelhamento ou vitrificação, que é isso. Ele fica pisando freio numa serra, vai aquecendo, 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 vai gerando um espelhamento. E aí reduz o coeficiente de atrito. Se ele precisar frear, diminui o coeficiente de atrito, diminui a eficiência do processo de frenagem, aumenta o espaço que ele vai frear. Outra característica, aí a gente tem uma relação com incêndio. Você vê muito incêndio, às vezes, em carreta. Aí você fala, pô, por que o eixo traseiro pegou fogo? O tanque está lá no cavalo, está lá na frente. Motor lá na frente, escapamento lá na frente. O que tem aqui atrás? Chicote elétrico? Mas, pô, chicote elétrico vai fazer esse estrago na região dos eixos? Normalmente é o quê? Travamento de lona. Ela atinge um grau de desgaste que tem uma pecinha que chama S, ela vira, trava o sistema. Como o veículo de carga ele é muito possante, ele vai arrastando, o sistema vai atritando porque ele está com o freio acionado. Vai, esquenta o tambor, esquentou o tambor, aqueceu, pega fogo na borracha do pneu, tem graxas naquela região, ou seja, começa um incêndio localizado. Aí pegou fogo no pneu, é muito difícil apagar. Aí é onde ele vai se propagando, né? O calor sobe, é onde ele chega na carroceria do reboque, do semi-reboque. Tá? E aí vem isso, ó, olha só. Que é o cuidado, né? Que nós falamos. Quebrou antes ou quebrou depois do acidente? Olha só. Lembra do caso daquele cantor sertanejo? Esqueci o nome dele. É o da roda da Land Rover. Depois eu lembro o nome dele, pessoal. Cantor sertanejo que morreu. Quem lembrar aí, escreve aí pra mim, vocês me ajudam. Fugiu da memória. Então, tinha um grande problema, pessoal. A roda tinha soldagem. Essa roda estava cheia de reparos por solda. E até uma solda mal feita. Então, falando que a culpa foi da roda, da solda mal feita, que não tinha que ter solda, rompeu. Por isso que aconteceu o acidente. Né? Só que... E aí vem a questão, quebrou antes ou quebrou depois? Eu não acompanhei a perícia, não vi, mas assim, existem muitas evidências que o excesso de velocidade fez com que ele capotasse, e aí com excesso de esforços nessa roda,
e ela não está com uma característica original, não suportou e rompeu. Então, não necessariamente foi o fator determinante para a ocorrência do acidente, tá? Ela foi simplesmente rompeu, mas tentaram levar como fator, como causa, né? E aqui, né, uma última imagem aqui para a gente encerrar. Quebrou antes ou quebrou depois? Né? Ó, o pessoal me lembrou aqui, ó, é o Cristiano Araújo, aquele acidente lá. Tinha esquecido, obrigado, viu? Ó, o Jadir falou sobre travar o S. Ô, Jadir, o travamento do S, que ele inverte, o S, ele aciona e volta, aciona e volta. Então, a lona abre e fecha. Quando ela abre, ela entra em atrito com o tambor. Quando a lona está muito desgastada, na hora que o S abre para empurrar a lona vai mais do que deveria, porque tem pouca lona. Na hora que ela vai um pouco além, o S vai um pouco além e fica travado. Então ele fica com a lona travando a lona. Aí a lona fica travada porque o S travou, porque tem menos lona, vamos dizer assim. E aí fica tendo o atritamento, porque o S está travado. Aí vai aquecendo, aquecendo e acontece o incêndio. Tá? É mais ou menos por aí, tá? Luiz Roberto, é isso aí, o Cristiano Araújo. Olha só que interessante, eu tenho um veículo que capotou e uma roda, olha só, que caiu. E aí? Quebrou antes ou depois? Simples assim. Olha as deformações que eu tenho nessa roda. Imagina que essa roda escapou primeiro, então teve uma falha de componente, quebrou, qualquer problema. Ela foi percorrendo e bateu em algum ponto. Será que na hora que ela atingisse uma guia, alguma superfície, ia gerar 3 pontos de deformação muito intensa? Só se ela saiu a 500 km por hora, né? Então, ou seja, ela não é tão pesada e ela teria que ter uma velocidade muito grande para atingir um ponto, atingir o segundo e atingir o terceiro. Então é mais fácil nós acreditarmos que ele perdeu o controle, bateu essa roda num ponto, num segundo ponto, gerou um esforço tão grande. Essa roda saiu, ele perdeu a sustentação e capotou. Mas, ou seja, as deformações dessa roda são muito intensas. Faz sentido isso para vocês? O que vocês acham? Comenta aí. O que vocês acham sobre isso? Para quem está no Instagram, daqui a pouco, 1 hora de live corta, tá? Mas a gente vai continuar no Facebook, no YouTube, tá? E para quem não pôde ou se conhecer alguém, esse vídeo vai ficar no nosso canal do YouTube. Compartilha ele com quem você acha que tinha que estar aqui presente. Me ajuda, se inscreve no nosso canal para a gente aumentar essa quantidade de seguidores, tá, pessoal? Para realmente ficar cada vez mais bacana aqui para a gente contribuir com vocês. E como considerações finais, né, a quebra, o desgaste e a deficiência de manutenção podem ser um fator determinante para a ocorrência do acidente, tá? Então, vocês viram, a gente, quando fala em falha mecânica, não é só olhar um item que quebrou e acreditar que ele é o fator determinante. Não, ele pode ter sido uma consequência da ocorrência do acidente. Por exemplo, esse último exemplo aqui. A roda, ele bateu com o veículo, com essa roda em algum ponto, muito rígido, né? Deformou a roda, gerou um esforço tão grande que a roda saiu. Perdeu a sustentação e capotou. Então, ou seja, a roda não quebrou primeiro, a roda não saiu primeiro, né? É isso aí, ó. Comentário aqui. É isso aí. É isso aí. A roda, pneu vazio, a deformação foi antes do acidente, é isso aí. Então, ou seja, é muito importante você ter essa visão, você não acreditar na informação que a peça está te dando. Ah, quebrou. Não, peraí, quebrou antes ou depois? É sempre uma boa pergunta para você fazer e para você avaliar. E muitas vezes essa resposta você não vai ter. Você vai ter que levar para um laboratório para tirar essa resposta se teve uma falha, um rompimento, uma trinca, né? Qualquer coisa do tipo que se propagou. Tal. Então, muitas vezes essa explicação você vai levar para um laboratório. Mas essa avaliação de campo pode te sinalizar muita coisa, tá? Então, pessoal, para quem não sabe, nós temos um canal no Spotify, tá? É o NúcleoCast, tem um podcast lá com todos esses webinários nossos. Se você quiser indo e voltando, ouvindo a gente falar sobre acidente de trânsito, é uma opção bacana, né? Você criar esse hábito de selecionar canais interessantes. Então, você pode ouvir rádio ou você ouve um podcast técnico,
Tá? Então é uma opção bacana. Você vai só ter o áudio e os vídeos você vai ter no nosso canal do YouTube. Tá? Então aqui estão as nossas redes sociais. Quem não nos segue, vai lá. Compartilha isso com várias pessoas que você vai me ajudar a crescer esse canal, que isso me ajuda muito. Por quê? Porque é mais pessoas que a gente consegue levar esse conhecimento, disseminar essa informação, tá? E aqui terminamos, pessoal. Agradeço muito a participação de todos vocês. Muito obrigado aí pelas brincadeiras que tornam o nosso evento, a nossa tarde mais divertida, né? Eu acho que fica prazeroso, né? Tá sempre aqui batendo papo aí com vocês e essa interação é muito bacana que não me faz sentir só aqui falando para a câmera, né? Eu sinto aqui a participação de todo mundo. Obrigado aí pela interação, participação de todos vocês aí, seja no Instagram, no Facebook, no YouTube. E amanhã temos um evento, não sei se é do seu interesse, para quem é da área de seguradoras, associações de proteção veicular, locadoras, a gente vai falar sobre fraudes. Lembre que numa perícia de acidente você tem que questionar, será que o acidente aconteceu mesmo ou será que é uma fraude? Então, se é um ponto que você quer saber um pouquinho mais, amanhã eu vou estar falando um pouquinho mais sobre fraude às 17 horas, tá? E às 20 horas eu vou estar falando sobre profissão perito. Aí é uma outra coisa, não vou falar sobre técnica, vou falar sobre a profissão perito, ferramentas, como que é a atividade perito, como que é uma operação, como que é prospecção de negócio na área de perícia. Se você tiver esse interesse, vai ser amanhã às 20 horas pelo Zoom. Então realmente é uma aula, você vai ter interação comigo, a câmera. Então, se também o assunto é do seu interesse, vai ser um prazer tê-los amanhã nesses dois eventos. E quinta-feira temos também. Então, toda terça e quinta agora vamos ter webinários, esse horário 17 horas. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Dá um print aqui, compartilha nas redes, marca o Núcleo de Perícias, Escola dos Peritos, que isso aí parece que vocês não sabem o quanto isso me ajuda aqui nas redes sociais e disseminar o que nós aqui queremos levar aí de informação a muitas pessoas, tá bom? Muito obrigado, tenha uma ótima tarde aí, um ótimo final de dia para vocês. Nos vemos amanhã ou quinta-feira. Um grande abraço aí a todos.